Fala aí pessoal, beleza? Primeiro vídeo do canal e hoje vamos discutir um pouco sobre a lesão em rampa do menisco. Primeiro um pouco da anatomia e da biomecânica dos meniscos, né? Que é sempre interessante saber. Primeiro o formato dos meniscos, o menisco lateral ele é mais congruente, ele tem um formato mais arredondado. E o menisco medial ele não é tão congruente, você pode ver que o corno posterior é muito maior do que o corno anterior. E ele tem um formato mais de C. Agora, os ligamentos. Temos os dois ligamentos transversos, né? O ligamento transverso anterior e o transverso posterior. Além disso, temos o ligamento coronário, que ele liga os meniscos à tíbia, ou então ligamentos menisco-tibial. E temos os ligamentos menisco-femorais, que são os ligamentos de Humphrey e de Risberg. O de Humphrey ele é mais anterior e o de Risberg ele é mais posterior. Os dois ligamentos eles vão e se unem ao LCP. É interessante também falar da relação do menisco medial com o LCM. Sabemos que o menisco medial ele tem uma ligação com as fibras profundas do LCM, né? Então, por isso que nas lesões de LCA ocorre a tríade infeliz, né? Que é quando lesiona o LCM, o LCA e o menisco medial, porque o LCM ele traciona o menisco medial e consequentemente lesiona. Em relação à mobilidade dos meniscos, justamente pelo menisco medial ele fazer essa ligação com o LCM, ele é menos móvel, ele é mais fixo. Então ele se movimenta ali cerca de 3 a 5 milímetros. Já o menisco lateral, como ele não tem essa ligação, ele se movimenta mais. Ele se movimenta ali entre torno de 9 a 11 milímetros. Também falando durante a flexão do joelho, a carga é maior no menisco na parte posterior dos meniscos, principalmente do menisco medial. Porque à medida que a gente vai flexionando o joelho, o menisco medial ele se desloca ali no platô tibial e meio que faz um sanduíche entre o fêmur e a tíbia. Isso comprime o menisco. E para terminar essa parte da anatomia aqui, temos as zonas do menisco que todo mundo meio que já sabe, né? Que a zona mais externa, a mais periférica, a zona vermelha, que ela recebe mais vascularização. Aí tem a zona intermediária, que é a zona vermelha-branca, ela também recebe um pouco de vascularização, mas não tanto. E tem a zona branca-branca, que ela não recebe nenhuma vascularização. Aqui é interessante saber as zonas do menisco medial, nesse artigo de Zmigelski, porque é a partir daí que nós vamos saber onde ocorre a lesão da rampa. Então a zona 1, que é a raiz anterior do menisco, que como vocês podem ver aí na imagem, a zona 2 é dividida em 2A e 2B, que é a zona anteromedial. A zona 3 é a zona medial. A zona 4, que é onde ocorre a lesão em rampa, é a zona posterior. E a zona 5 é a raiz posterior do menisco. O que é a lesão em rampa? Antigamente, no artigo de 1980 do Strobel, que ele fala que a lesão em rampa ela é qualquer lesão no corno posterior do menisco de caráter longitudinal. Mas hoje em dia já se sabe que não é somente isso. A lesão em rampa ela pode ser uma lesão do ligamento menisco capsular posterior ou então a ruptura do ligamento menisco tibial posterior, que é o ligamento coronário, como eu falei. Aí ela pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é a de forma aguda, que é quando o indivíduo lá ele tem uma lesão do LCA, e essa lesão do LCA, que como a gente já sabe, ocorre a translação anterior da tíbia. Então, por ocorrer essa translação anterior da tíbia, ela leva junto o menisco, e o menisco ele pode ser lesionado também. Se for um trauma de alta energia, ele pode ser lesionado também, porque o menisco está fixo lá na tíbia. Então, nessa translação, o menisco vai ser tracionado e vai ser lesionado. E a lesão crônica, ela ocorre em indivíduos que tiveram lesão do LCA. Por quê? Vamos lá. A primeira estrutura que restringe essa translação anterior da tíbia é o LCA. Só que a segunda estrutura que restringe essa translação anterior da tíbia é o corno posterior do menisco medial. Então, se o indivíduo ele não tem o LCA, se ele teve lá a lesão, mas não quis reconstruir, e o LCA, a carga vai todinha para o corno posterior do menisco medial. Então, ao longo do tempo,
cargas repetidas de flexão, de um aumento na translação anterior, vai acabar lesionando o corno posterior. Por isso que a incidência é maior nas lesões crônicas do que nas lesões agudas, porque tive uma lesão aguda, beleza, uma fatalidade, mas aí depois que o indivíduo reconstrói o LCA, volta ao normal, o LCA que vai restringir essa translação anterior. Mas se ele não reconstrói, aí a carga vai todinha pro corno posterior do menisco medial. Aí aqui uma classificação, foi feita esse artigo pelo Bertrand, que é um cirurgião francês, então uma classificação mais para cirurgiões, não tanto para fisioterapia, mas é legal de saber. A lesão do tipo 1. A lesão do tipo 1 e do tipo 2 elas são estáveis, porque elas não desfazem esse ligamento que o menisco tem com a tíbia. Então o menisco ele fica lá meio que estável ainda. Ele não tem muita mobilidade com o probe, que é um instrumento que o cirurgião usa para observar a mobilidade do menisco, dentre outras coisas também. Ele é tipo uma pinçazinha que ele vai lá e fica movimentando o menisco para ver a mobilidade. Um instrumento médico delgado usado especialmente para a exploração, como de uma ferida ou cavidade corporal. Então a lesão tipo 1 é essa lesão menisco capsular que lesiona a cápsula ali, mas o menisco se mantém fixo porque tem outras ligações. A lesão tipo 2 é uma lesão superior parcial. Então é nessa parte superior do menisco, então ele ainda mantém o menisco instável, né? Porque não desfez nenhuma ligação que ele tem com a tíbia ou então com a cápsula. A lesão do tipo 3 é uma lesão inferior e essa lesão é muito difícil de ser diagnosticada tanto na ressonância como na artroscopia lá no intraoperatório, que o médico está lá observando o estado do menisco, porque ela, nessa imagem aqui, vocês estão vendo, ela é bem escondida mesmo, então fica muito difícil de diagnosticar essa lesão. E tem uma alta mobilidade, né? Porque desfaz esse ligamento, o ligamento coronário, né? A lesão do tipo 4 é uma lesão na zona vermelha do menisco, como dá pra ver na imagem aí. Então, é uma lesão completa nessa zona. Então, o menisco ele fica muito móvel, porque imagina que aqui é o menisco completo. Aí a lesão é esse daqui. Então, ele fica muito móvel. Essa parte da lesão e essa daqui do resto do menisco. Ele fica muito móvel, então essa é uma lesão bem séria também. E a lesão do tipo 5, que também é muito séria, que é como se fosse uma tipo 4, só que duas vezes. São duas lesões tipo 4, uma mais posterior e outra mais anterior no menisco. E aqui um pouco da parte do diagnóstico, né, da ressonância magnética. Aqui alguns achados que podemos encontrar na ressonância. Um deles é a presença de fluido entre a zona vermelha do corno posterior e a cápsula posterior medial, porque justamente é ali que ocorre a lesão em rampa. Então ocorre todo o processo inflamatório, enfim, aí a presença de fluido aparece na ressonância magnética. Além disso, temos algumas irregularidades ao longo da margem posterior do menisco, né, como na lesão do tipo 3, na lesão do tipo 4 e tipo 5, que pegam toda aquela região, essa margem do menisco mesmo, é uma lesão longitudinal. Também podemos ver um sinal intenso de fluido perimeniscal no canto posterior medial e um edema da medula óssea do platô tibial. Nessa parte aqui é interessante porque alguns cirurgiões eles dizem que, alguns pesquisadores, né, que são cirurgiões, eles dizem que não há necessidade de você reparar uma lesão em rampa que esteja estável. O que é uma lesão estável de rampa? É uma lesão que ela tem uma extensão de até 15 milímetros, então se ela tiver essa extensão, ela é considerada uma lesão estável. Aí nesse artigo do Liu, eles observaram praticamente isso aí. Eles pegaram indivíduos que tiveram lesão de LCA e lesão de rampa e alocaram em dois grupos diferentes. Um grupo ele passava pelo reparo da lesão de rampa, né, além da lesão de LCA, e outro grupo passava uma técnica que era o trefinamento, que é trefinar, que é o cirurgião ele vai lá e dá uma pinçada no menisco, mas eles não faziam reparo nesse grupo. E no final eles viram que não houve diferença entre os grupos.
depois de 40 meses não teve diferença estatística nesses testes aí no Pivot Shift, no Lachman, no KT1000 e nos scores de joelho, que é o Lishome e o IKDC. Então isso mostra que não tem muita diferença você reparar uma lesão estável ou não. Então isso é bem interessante porque aí o indivíduo pode ou não ir para a cirurgia, né? Essa parte é interessante porque nesse estudo da Joanna Stephen de 2015, eles pegaram... Foi um estudo com cadáveres, né? Então eles observaram a quantidade, eles mensuraram a quantidade da translação anterior da tíbia em diferentes estados do joelho, né? Então eles primeiro fizeram com o joelho intacto, ou seja, com o LCA e com o ligamento meniscapsular intactos, e viram que a tíbia transladava anterior apenas 2,8 milímetros. E depois fizeram com uma lesão da LCA, né? Eles seccionaram o LCA e viu que a tíbia transladou 11 milímetros. E no final eles seccionaram também o ligamento menisco capsular e viram que a tíbia transladou 14 milímetros. Então isso mostra que o ligamento menisco capsular ele exerce um papel importante nessa translação anterior da tíbia. E nessa imagem dá pra ver mesmo, tentei meio que esquematizar aí como ele funciona, porque o menisco ele tá preso à tíbia e ao fêmur de maneiras diferentes. Ele está preso à tíbia pelo ligamento coronário, que é o ligamento menisco-tibial, e ele está preso diretamente ao fêmur, mas ele está preso à cápsula posterior, que está preso ao fêmur, pelo ligamento menisco capsular. E isso permite que o menisco ele fique fixo na tíbia. Aí uma vez que o ligamento menisco capsular está rompido, ele não tem mais ligação com o fêmur, né? Uma ligação indireta. Isso permite que a tíbia vá mais para frente, translada mais anterior, porque não tem nada para segurar o menisco no local. E aqui um pouco do tratamento cirúrgico, né? Não vou me ater muito a essa parte cirúrgica, porque não cabe aqui, mas é só para mostrar algumas técnicas que são utilizadas no reparo meniscal, que tem essa técnica de inside out, que é de dentro para fora do menisco, que o médico faz a sutura. A técnica outside in, que o cirurgião faz a sutura de fora para dentro. E a all inside, que é só dentro do menisco, que o cirurgião faz a sutura lá. Bem rápido, só para mostrar algumas técnicas aqui. Aí um pouco do pós-operatório. As orientações médicas, elas têm uma divergência, né? Em alguns artigos dizem que tem que ficar com um brace em extensão de até 2 semanas, em outros artigos dizem que é até 4 semanas. Mas o legal é entender por que tem que ficar com um brace, né? Porque a gente já viu que à medida que fazemos a flexão do joelho, ocorre um maior estresse no corno posterior do menisco, né? Então esse brace ele não vai permitir esse estresse no menisco, que, se for o caso, acabou de ser reparado, né? Esse brace só pode ser retirado para fazer a flexão passiva lá de 70 a 90 graus. Isso também é uma divergência entre os artigos. Alguns trazem 70, outros trazem 90. Além disso, também tem que limitar a rotação externa, porque se for feito um reparo, o ligamento coronário, o menisco tibial, ele foi reparado, então como ele é um restritor secundário da rotação externa, ele vai estar lá meio que fraco, né? Então qualquer estresse pode desfazer a sutura. E na parte da fisioterapia, o que vai mudar é se for feito o reparo ou não do menisco. Porque numa lesão de rampa isolada que foi feito o reparo, a gente vai seguir o protocolo de menisco, de sutura de menisco. Então a descarga de peso é tardia, a ADM ela vai demorar um pouco, o uso de muletas também, e os exercícios em cadeia cinética fechada do mesmo jeito, só vai poder ser feito quando for carga parcial, então a carga progressiva lá. E se for uma lesão em rampa com o LCA, e essa lesão de rampa ela for suturada, ela tiver sido reparada, também vai diferenciar algumas coisas, porque a gente vai ter que utilizar também o protocolo de menisco, só que é atrelado ao protocolo de LCA. Então
tem que fazer algumas modificações para não dar nem muito estímulo que vai lesionar o menisco, nem dar pouco estímulo que não vai ser suficiente para reabilitar o quadríceps, né, no LCA. Então tem que ficar nessa divergência aí, tem que saber o que vai ser melhor, né, para o paciente. Então é basicamente isso, pessoal. Trouxe aqui um pouco da lesão, de como é a lesão em rampa do menisco, né? Digam aí se vocês acharam legal, acharam interessante, o que tem que melhorar. Que na próxima a gente já melhora e eu trago mais assuntos que vocês querem ver por aqui. Beleza? Então tá, até a próxima aí, valeu!